Oi aí, olá gente! Começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu sempre trago histórias reais, arrepiantes e que vão te surpreender. Eu sou o Gumball e eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, então eu te peço, assiste esse vídeo até o final e se você gostar, deixa um like e comenta bastante pra mim, tá bom? A palavra de hoje é sorveteria, então comenta aí que eu vou deixar um like e um coração pra você. Aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. Agode Sarge Estibalice Carranza Zabala nasceu no dia 6 de setembro de 1978, na cidade do México. Mas quando ela tinha 5 anos de idade, se mudou para a Espanha e passou a viver na cidade catalã, Barcelona, junto com a família. Desde então, ela tem cidadania mexicana e espanhola. Seu pai se chamava Armando Carranza Mendonça Lopes, era um autor conhecido local e escreveu livros sobre xamanismo e a vida dos incas, maias e astecas. Ela também tinha uma mãe chamada Ángela Zabala. Como deu pra perceber, o nome da protagonista desse caso é um pouquinho complicado, então eu vou chamar ela pelo sobrenome de Carranza, para facilitar pra mim e pra vocês. Então a Carranza estudou economia na Universidade de Barcelona pela pressão do seu pai. Pai esse qual ela nunca se deu muito bem. Então depois que ela terminou os seus estudos na universidade, ela se mudou para a Alemanha, onde ela passou a morar por algum tempo. Ela não teve muitos problemas para falar a língua alemã, já que ela tinha aprendido esse idioma desde criança, então ela fazia aulas. Ela era fluente. Ela conseguiu um emprego em uma sorveteria em um vilarejo perto de Nuremberg. E durante esse trabalho ela acabou conhecendo seu primeiro marido, O.J. Ross. Naquela época ele era um vendedor de geladeiras, membro da comunidade religiosa e 14 anos mais velhos que ela. Então só poucas semanas depois do primeiro encontro deles, o Holtz pediu a Carranza em casamento, o qual ela aceitou imediatamente. Foi algo muito rápido, porém que para eles naquela época fazia sentido. Então no ano de 2002 eles se casaram oficialmente e se mudaram para a cidade natal do marido, que era Berlim. E nessa nova cidade a Carranza conseguiu vários empregos, ela trabalhou assim de muitas coisas mesmo para poder dar uma força. O marido também trabalhava. E aí no ano de 2005 eles se mudaram novamente. Dessa vez eles foram para Viena, na Áustria, onde abriram uma sorveteria chamada Schleckeria em Oswaldgassen, no distrito de Medlin. Nessa época, a Carranza tinha 34 anos de idade. Pouco antes deles abrirem essa sorveteria, o Holtz trabalhava como jornalista. Então, depois que ele deixou seu emprego de jornalista no México, abriu a sorveteria. Ele que ajudou na maior parte. Foi uma abertura em conjunto dos dois, mas ele deu a maior quantia de dinheiro para que tudo funcionasse. Então, tudo tranquilo, tudo na paz, a vida de casado. Mas o ano era 2008 e a Carranza tinha um grande conflito interno com ela mesma. Ela tinha muita vontade de ser mãe e ela não tinha tido filhos ainda com seu marido. Ela via tentando. Isso era algo que deixava ela incomodada, era algo que ela queria realizar. Só que com o tempo a relação deles dois foi se esfriando cada vez mais, eles já não eram tão próximos e consequentemente as suas relações íntimas também acabaram diminuindo a frequência, o que diminuía as possibilidades da Carranza de ser mãe. E aí nessa época a Carranza acabou arrumando um amante. Muita gente diz que ela fez isso só por ela estar desesperada para ser mãe. E aí ela pensou que talvez com o amante ela conseguiria ter um filho. O nome do amante era Manfred Hittenberg. Ele era um vendedor de máquinas de sorvete que era 20 anos mais velho que a Carranza. Como ele trabalhava com máquinas de sorvete, a Carranza trabalhava na sorveteria dela, era um disfarce bem conveniente para os dois, já que eles tinham algumas desculpas para se encontrar. E aí nessa época, como eu disse para vocês, a relação com o marido dela já não era tão boa, então eles resolveram se divorciar. Só que junto com o divórcio veio um problema. O marido da Carranza não queria sair da casa, ele não queria arrumar outro lugar para morar e ela também não, ela achava que a casa era dela. Então eles acabaram entrando numa briga para ver quem deixava a casa e acabou que ninguém quis deixar a casa e a Carranza já estava cansada dessa situação. Então um dia o Oja está sentado na frente do computador trabalhando
e a Carranza chegou por trás dele com uma pistola Beretta calibre 22 e disparou 3 tiros contra a cabeça dele. Foram tiros fatais. E outro motivo que justifica essa ação da Carranza, segundo ela, foi que o marido também tinha muitas dívidas altas que poderiam custar a sorveteria dela, né, dos dois, e ela não queria isso porque, enfim, era sua fonte de renda. Depois desse ato grotesco, a Carranza deixou o corpo do marido na cadeira durante 2 dias. E aí, no terceiro dia, mais ou menos 3 horas da tarde, a Carranza tentou se livrar do corpo do homem de vários jeitos diferentes. Ela ateou fogo achando que as chamas o consumiriam por completo, mas não conseguiu. Até que recebeu uma ligação da sorveteria dizendo que precisavam dela. Então depois disso a Carranza levou o corpo do marido até a sorveteria, que ela era dona, e o desmembrou com a serra elétrica que ela tinha comprado numa loja de ferragem apenas para isso. E vocês sabem que uma serra elétrica faz muito barulho. A Carranza tinha vizinhos do lado da sorveteria que questionaram ela sobre esse barulho alto. E ela disse que, na verdade, esse barulho eram as máquinas de sorvete que ela estava fazendo uma manutenção e que elas emitiam esse som. Depois de ter feito esse ato, a Carranza guardou as partes do marido em vários potes de sorvete, junto com cimento. Ela tinha feito um curso numa loja de ferragens que ensinava a fazer algum cimento caseiro, algo assim do tipo, onde ela tinha aprendido, então ela usou dos seus conhecimentos. Ela também colocou algumas partes dentro de um freezer que ficava num porão, que era um porão do prédio que ela trabalhava. O prédio ele era compartilhado, então ela escondeu lá no fundo. Também ela colocou outras partes dentro de vasos de plantas, junto com cimento também. E em volta dos vasos ela colocou uns aromatizantes que pendura no carro. Eu não sei se vocês já viram, tá aparecendo uma foto aí pra vocês, pra disfarçar o odor que vinha de lá. E aí, por último, ela limpou toda a sujeira que ela tinha feito, né? Com isso, vários dias ela ia lá só pra limpar, pra não deixar nenhuma prova, nem nada que desse a entender que ela fez algo errado, para as pessoas não desconfiarem. E por incrível que pareça, a Carranza conseguiu se safar de tudo. É claro que as pessoas notaram o sumiço do seu marido, ela era questionada sobre isso, mas a desculpa que ela dava era que o marido tinha fugido para se juntar a uma seita na Índia. Essa desculpa colou para algumas pessoas, outras não acreditaram tanto, mas enfim, não tinham o que fazer. Ninguém suspeitou que uma mulher do nível dela, empreendedora, pudesse fazer algo do tipo, já que ela não tinha histórico nenhum na delegacia, não tinha ficha, e nem dava a entender que ela seria o tipo de pessoa violenta. Então, o seu amante austríaco, o Manfred, acabou virando o seu namorado. Depois de um tempo eles se assumiram, e a Carranza foi morar junto com ele. E as pessoas descreviam a Carranza como uma mulher muito submissa ao seu namorado. Ela sempre fazia de tudo para agradar ele, inclusive fez várias intervenções estéticas. Ela diminuiu o nariz porque ele dizia que era muito grande e também aumentou os lábios porque ele dizia que eram muito finos. Então a Carranza era completamente apegada com o seu agora novo namorado. Assim, qualquer coisa, gente, ela não questionava ele, ela sempre obedecia. E a Carranza disse que achava que as mulheres tinham que ser submissa aos homens. Foi assim que ela aprendeu. Ela disse que era o que ela pensava na época. E aquela vontade da Carranza de ser mãe não sumiu agora que ela não tinha mais o seu ex-marido no caminho. Ela decidiu construir uma vida com seu namorado. E é claro, ela já estava morando com ele e ela queria filhos. Mas o seu namorado, ele nem queria pensar na possibilidade de ser pai, já que ele tinha 2 filhos com outra mulher. Então para ele ser pai já era algo que não seria tão novo. E ele disse para Carranza que não adiantaria ela insistir porque ele não queria ser pai. E para piorar um pouco a relação dos dois, no ano de 2010, a Carranza disse que tinha fortes suspeitas de que o Manfred estava a traindo, apesar de ninguém nunca ter achado nenhuma prova consistente sobre essas afirmações dela, mas foi o que ela disse. Então, em uma ocasião, o Manfred dormia depois de uma discussão dos dois. A Carranza disparou tiros contra ele com a mesma arma que ela usou para tirar a vida do seu primeiro marido. Arma essa que estava debaixo do colchão. O Manfred também não resistiu. Esse segundo crime da Carranza veio com mais preparação do que o primeiro,
porque a Carranza fez treinamentos especiais no campo de tiro pouco antes de cometer o ato. Ela também revestiu o chão e as paredes da sala em que o caso ocorreu com lonas de plástico para que os vestígios pudessem ser removidos com mais facilidade. E isso aconteceu no dia 21 de dezembro de 2010. Então, depois do ato cometido, a Carranza fez o mesmo esquema que ela cometeu da primeira vez. Ela levou o corpo do Manfred para a sorveteria, usou a serra elétrica, separou as partes dele em potes, guardou no freezer do mesmo jeito que ela cometeu o primeiro. Então, 4 dias depois do desaparecimento do Manfred, a Carranza foi na delegacia e denunciou o desaparecimento do seu namorado para que as suspeitas sobre ela diminuíssem ou algo assim do tipo. E aí, no mesmo mês de 2010, ela já começou um relacionamento com outro homem chamado Roland, que muita gente acha que era amante também, outro amante. Então, depois desse último ataque, nada aconteceu com a Carranza. Ela continuou mantendo a sua sorveteria, vivendo a sua vida normal, não teve nenhuma denúncia, a polícia não desconfiou de nada. Ela continuava com seu relacionamento com o Roland. E aí, como eu falei pra vocês, a sorveteria dela ficava no mesmo prédio que outras lojas. E aí, no ano de 2011, tiveram que fazer uma reforma no porão por causa de alguns canos de água que tinham estourado. E no porão é onde a Carranza tinha encoberto os namorados, o marido. E aí, no dia 6 de julho de 2011, os trabalhadores encontraram em um compartimento que estava trancado com um cadeado e não podia ser atribuído a nenhum dos moradores. Ele foi arrombado por um inquilino e, ao entrar, um revólver e um total de 3 freezers cheios de concreto e também vasos de flores com os corpos dos homens foram encontrados. Então a polícia foi acionada e a Carranza se tornou a principal suspeita de tudo isso, já que eram os corpos de 2 dos seus relacionamentos. E aí, na manhã do dia 7 de junho de 2011, ou seja, o dia seguinte dessa descoberta, a Carranza foi confrontada por uma das suas vizinhas da loja, dizendo que ela desconfiava que eram os corpos do marido dela e do namorado, já que quando ela falou isso, os resultados dos exames ainda não tinham saído de quem era. E a Carranza ficou muito assustada com tudo isso, ela ficou em pânico, até então ela não sabia disso. Então ela esvaziou sua conta bancária e um cofre, pediu à empregada de limpeza de confiança que pegasse seu passaporte e caderneta de poupança e pegou um táxi para o aeroporto. Já na rodoviária, ela entrou novamente em um táxi que a levou para a Itália. Ela se hospedou em uma pensão com um nome falso de Tommaso. Depois, no dia seguinte, ela deixou essa pensão e assim escapou da polícia italiana. Essa fuga da Carranza contra a polícia não demorou muito. Então, no dia 10 de junho, às 7h30 da manhã, a Carranza foi encontrada e detida pela polícia alemã. A polícia alemã logo fez o pedido e em 24 de junho, Carranza foi extraditada e entregue à justiça austríaca. Ficou presa por ser principal suspeita dos atos. Uma coisa curiosa sobre a Carranza é que quando ela foi detida, foi descoberto que ela estava grávida de 2 meses do seu namorado atual, que era o Roland. O que é bastante curioso, já que ela tentou ser mãe desde o começo aqui desse caso. E aí, quando ela finalmente conseguiu, ela foi presa, o que, sei lá, é meio intrigante. Em 5 de setembro de 2012, o Ministério Público de Viena apresentou acusações contra a Carranza. Também solicitaram que ela fosse transferida para uma instituição para infratores mentalmente anormais. Na acusação, ela foi descrita como uma mulher de uma frieza absolutamente única. E aí ela deu algumas declarações sobre os seus relacionamentos para tentar explicar o motivo, por que ela fez isso. Então ela descreveu os 2. Sobre o seu primeiro marido, ela disse que ele era um valentão, que ele era violento e preguiçoso e que não curtia estar com ele porque ele era muito machista. E já sobre o seu amante, ela disse que sentia que a relação deles era como se ela tivesse em uma prisão. Carranza foi diagnosticada com graves anormalidades mentais e psicológicas, mas mesmo assim ela foi considerada apta a ser julgada. O início do julgamento estava previsto para 19 de novembro e deveria durar 3 dias. A audiência foi posteriormente estendida para 4 dias de julgamento. No primeiro dia já de julgamento, a Carranza admitiu a culpa, ela se admitiu completamente culpada
E ela disse que as suas ações eram nojentas e que depois de cometer os atos ela se sentiu miserável. Ela também disse que depois do ato pensou em tirar sua própria vida, mas ela disse que não conseguiu fazer isso, então ela tomou vários calmantes, vários medicamentos que a impediam de sentir sentimento, que a deixavam completamente fria, então ela disse que era como ela lidava. Não que ela fosse uma pessoa sem sentimentos, ela disse, claro que ela se abalou, mas ela preferia se dopar com remédios que assim ela não sentia nada e nem culpa. Ela não ficou se justificando muito ou se fez de coitada, ela disse que não queria causar pena nas pessoas e o que ela fez foi realmente assim repugnante e que as pessoas não precisavam sentir pena dela, que ela assumiria a culpa. Ela disse: "Se eu cair no choro, você diria que é o tipo de teatro. É nojento o que eu fiz, estou tentando me recompor e assumir minha culpa." Ela também disse que quando tirou a vida do seu namorado, no dia seguinte ela pediu desculpas ao corpo. Mesmo que Carranza já tenha se declarado culpada sobre a lei austríaca, o tribunal examinou todas as evidências para decidir se aceita ou não a confissão de culpa dela. E aí, no dia 22 de novembro de 2012, a Carranza foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua na instituição para infratores com problemas mentais. Ela e seus advogados apelaram, mas a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Superior de Viena em 20 de março de 2013, portanto, se tornou uma decisão final. A psicóloga Adelaide Castney previu que Carranza tem uma chance em 3 de cometer outro crime se ela for libertada. E muitos descreviam a Carranza como uma mulher de duas faces, que na frente da mídia e dos juízes ela era uma pessoa doce, uma pessoa amável, que você olhava e não imaginaria que uma mulher teria cometido esse ato, que essa mulher teria feito isso, porque ela parecia ser uma mulher simples e carinhosa, mas eles dizem que por trás de tudo isso ela tinha um lado cruel, um lado frio, e que ela se fazia assim de uma pessoa que ela não era, pra ganhar sua confiança, sua atenção. Em março de 2012, a Carranza casou com seu namorado Roland na área de interrogatório da prisão. Ela o descreveu como um homem gentil e sensível que não tinha nada de machista, eram qualidades que ela admirava. E aí no dia 11 de janeiro de 2012, ela deu à luz ao seu filho, que ela colocou o nome de Roland, em homenagem ao seu marido, o pai dele. Mas assim que a criança nasceu, foi entregue aos avós maternos, ou seja, os pais da Carranza, porque ela não poderia cuidar de uma criança na prisão. E hoje ele vive, com os avós em Barcelona, na Espanha. Depois que seu filho nasceu, a Carranza deu uma declaração dizendo que se sentia completamente arrependida do que fez, mas não pelos homens e sim pelas mães deles, porque ela tinha tirado 2 filhos de 2 mães e agora que ela era mãe, ela entendia o amor de uma mãe pro seu filho e que ela não saberia lidar com a situação de alguém tirar a vida do filho dela, então ela entendia completamente. E aí ela se sentiu muito sensível e sentiu a dor das mães, então ela declarou isso pelas mães e não pelos homens. A Carranza meio que acabou virando uma marca na Áustria, todo mundo conheceu o caso dela, esse caso chocou, a Áustria, e aí ela usou dessa sua popularidade para ganhar dinheiro. Em novembro de 2014, ela publicou suas memórias, que escreveu junto com a jornalista Martina Preven. Nesse livro, que foi publicado na edição sob o nome de Minhas Duas Vidas, a verdadeira história da Dama do Gelo, ela descreveu explicitamente sua vida desde a infância no México até a vida na prisão. Ela usou bastante dos nomes que ela ficou conhecida na mídia, ela ficou conhecida como Dama do Gelo, pelo fato dela mexer com sorvete, ou Viúva do Gelo. E aí ela lançou esse livro e em um ano ela conseguiu vender mais de 10 mil cópias. Mas todo esse dinheiro que ela consegue com o livro até hoje não fica com ela, vai direto pro seu filho. E aí em janeiro de 2017 foi anunciado que a Carranza seria transferida de prisão, porque ela era uma mulher tão perigosa que ela não conseguia ficar com as outras presas. Então, todo mundo começou a confirmar que tudo aquilo dela era um teatro. Como eu falei, ela ficou conhecida como a mulher de 2 caras, que parecia ser doce e insensível, mas fora dos holofotes ela era uma pessoa completamente diferente, e era o que aconteceu. Ela não se adaptou a ficar junto com as mulheres e estava sempre metida em briga, confusão, e era considerada extremamente perigosa. Então foi anunciado que ela seria transferida dessa vez para uma prisão só para homens. Então ela foi transferida para o Centro Especial em Asten,
perto da cidade de Linz, a 80 quilômetros de distância da sua antiga prisão. A prisão é de última geração, que já contém 91 homens. E essa prisão é bastante diferente, é como se fosse, sei lá, uma casa. Os presos podem circular livremente pela cozinha, cada um tem o seu quarto individual ou duplo, enfim, é como se fosse uma casa mesmo. Eles vão na cozinha, preparam as refeições, tem câmeras, tem segurança, mas não é a mesma coisa de que tá num presídio, sei lá, trancado com várias pessoas na mesma cela, é bem diferente. Em 2018, seu casamento com o Roland terminou e ela iniciou uma relação com um colega de prisão chamado Martin. E essa foi a última informação que eu achei sobre a Carranza. Ela continua nessa prisão especial. E, enfim, esse foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que você achou. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo caso.